Olá, pessoal, boa noite. Hoje nós vamos trabalhar o princípio da aptidão para a prova. Nós vamos discutir o seu conceito e discutir alguns casos julgados pelos tribunais. Nós somos o grupo 4, como vocês podem ver pela imagem, somos 8 integrantes, mas aqui na apresentação estaremos eu, a Cindy, Louise, o Luiz e o Maxwell. Boa noite a todos, eu me chamo Louise Serrano e hoje eu vou tratar de alguns conceitos introdutórios que são necessários para a compreensão do princípio da aptidão da prova. Bom, as regras gerais de distribuição probatória, elas possuem o objetivo de auxiliar o princípio da indeclinabilidade da jurisdição, na qual o juiz ele é obrigado a proferir a decisão, mesmo que ele não esteja convencido a respeito da veracidade ou não das alegações que foram trazidas pelas partes. Por isso, há uma grande dificuldade em apontar quem se prejudicaria diante da incerteza do juiz quanto à veracidade ou não de uma determinada proposição. Assim, surgiu o conceito de ônus da prova. Mas, afinal, o que seria esse ônus da prova? O ônus da prova, ele é uma conduta que a parte vai adotar e se destina a atender o interesse da própria pessoa, ou seja, o interesse próprio. Então, quando o ordenamento estabelecer uma conduta para uma pessoa em seu próprio interesse, ela não é obrigada a fazê-la, mas ela tem um ônus, ou seja, caso a pessoa não faça aquela conduta, a única prejudicada será ela mesma. Ainda sobre o ônus da prova, ele se divide em ônus da prova objetivo e ônus da prova subjetivo. O ônus da prova em sentido objetivo é a regra que divide a responsabilidade das partes quanto à produção das provas. Então, a legislação ela prevê que o autor tem o ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o réu tem o ônus de comprovar os fatos obstativos, que são os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. Essa regra que estabelece a divisão de responsabilidade entre as partes quanto à prova é uma regra que se aplicará para o juiz quando ele não tiver elementos, ou seja, quando o fato não estiver aprovado. Então, o ônus da prova nesse sentido objetivo, ele será uma regra subsidiária de julgamento para os casos em que o juiz não tiver elementos probatórios suficientes, porque o nosso ordenamento ele veda o chamado non liquid. Já o ônus da prova no sentido subjetivo, ele trata da situação em que uma das partes desincumbiu do seu encargo probatório. Ou seja, o ônus no sentido subjetivo, ele se dá pela necessidade de que a parte produza a prova para que seja possível ter um julgamento favorável para si. O ônus da prova, ele pode ser ainda estático ou ele pode ser dinâmico. O ônus da prova estático é o ônus que é previsto pelo legislador, formando uma espécie de regra geral que se aplicará na maioria dos casos. Então, trata-se de uma perspectiva do ponto de vista legal, de uma perspectiva a priorística, fora do caso concreto. Por exemplo, o autor ele tem o ônus do fato constitutivo, enquanto o réu ele tem o ônus dos fatos obstativos. Essa previsão estática, a priorística, feita pela lei, é uma previsão que nem sempre gerará resultados satisfatórios justos, porque em algumas situações percebe-se que, em alguns casos concretos, é muito difícil, por exemplo, que o autor tenha a possibilidade de produzir uma prova do fato constitutivo, sendo muito mais fácil que o réu prove que não existiu esse fato constitutivo, ou vice-versa. Então, nesses casos, trabalha-se com a noção de aptidão para a prova, que é justamente o princípio da aptidão para a prova. E esse princípio, ele gera uma noção de um ônus da prova mais dinâmico. Quanto ao ônus da prova estático, ele está previsto no artigo 818 da CLT. Quanto ao ônus da prova dinâmico, ele é tido como dinâmico porque em cada situação, de acordo com a dinâmica social, fática, pode ser que seja necessário distribuir de uma forma diversa aquele ônus que é previsto pela lei. E é justamente isso que dispõe o parágrafo 1º do artigo 373 do CPC.
Além disso, o ônus da prova ele é dinâmico, ou seja, o ônus da prova ele se altera conforme a posição que as partes vão adotando durante o processo, porque nenhuma dessas partes permanece passiva na produção de provas durante todo o tempo. Então, esse ônus da prova ele é uma possibilidade de posição da parte quanto a um conjunto dinâmico de situações processuais. Diferentemente, o princípio da aptidão para a prova estabelece que a iniciativa probatória cabe àquele que possui mais condições materiais para produzi-las, analisando-se cada caso concreto. Então, assim, a legitimação para agir ela é de todos os protagonistas do processo e ela é sempre ativa, ou seja, todos devem trabalhar em conjunto para provar suas alegações, mas também para fazer e provar novas alegações, ou então para descaracterizar as alegações da parte contrária. Então, por isso, a partir do princípio da aptidão da prova, busca-se obrigar a parte que tem as informações e as condições técnicas necessárias à prova a ter um comportamento mais ativo e mais ético dentro do processo. Esse princípio da aptidão para a prova, ele é um resultado direto dos deveres de colaboração e de informação das partes durante o curso do processo, ou seja, nenhuma das partes deve subtrair ou omitir as informações que estão sob a sua posse, porque tais informações devem ser trazidas em juízo, sendo o reflexo de um dever ético que elas assumem quando participam do processo. Portanto, as regras sobre o ônus da prova consistem em regras de julgamento que se restringem a dar ao juiz o critério para o julgamento quando não for possível formar sua convicção sobre os fatos da causa. Mas essas regras elas são fixadas previamente, a fim de que elas possam orientar as posições dialógicas das partes, justamente com o intuito de garantir uma previsibilidade do julgamento e, assim, evitar um possível arbítrio do juiz. Bom, passando para o primeiro caso prático, nós vamos analisar um agravo de instrumento que foi interposto contra um recurso de revista no âmbito da segunda turma do TST. O relator foi o ministro José Roberto Freire Pimenta, né? E essa decisão foi recente, publicada no Diário Eletrônico em dezembro, agora no dia 3. Qual era a lida inicial? O Jonatas, né, empregado diretamente da Natura Ambiental, prestava serviços através da terceirização ao Detran Rio de Janeiro e, na sua reclamação, né, pleiteava verbas rescisórias justamente desse contrato. E qual o teor da decisão recorrida? Bem, a decisão recorrida havia mantido a responsabilidade subsidiária da administração pública, no caso do Detran, para a quitação desse crédito, né, relativo às verbas rescisórias do empregado. E diante dessa decisão, qual foi a tese da agravante? A agravante, no caso, o Detran, alegou a impossibilidade de transferência automática ao poder público dos encargos trabalhistas, uma vez que a responsabilização, mesmo que subsidiária, deveria estar fundamentada na prova de falha da fiscalização do contrato. No caso, deveria ter sido demonstrado que o Detran falhou em fiscalizar o contrato, mas nos autos não havia prova. Diante de tais alegações, então, o que foi proferido pelo acórdão? A questão principal pairava sobre quem deveria arcar com o ônus probatório, né, com o encargo probatório acerca da existência de fiscalização ou não do contrato entre o Detran e a Natura. Então, o relator aplicou o princípio da aptidão probatória para exigir que aquele que deveria praticar os atos de fiscalização seria também quem deveria comprovar que houve a fiscalização. Então, pela falta de prova, né, ou pela inércia processual, foi considerada a existência de culpa omissiva por parte do Detran e consequente sua responsabilização, visto que não era encargo probatório nem do empregado, Jonatas, nem da empresa Natura, comprovar a existência da fiscalização ou a ausência dessa fiscalização. E aí, por que esse caso ele é tão emblemático, tão interessante, né? Justamente porque ele é interdisciplinar, ele dialoga com várias áreas do direito.
No âmbito do direito administrativo, esse contrato entre o Detran e a empresa Natura, ele é regido totalmente pela lei de licitações, né? Então, ele deve obedecer aos seus critérios. Além disso, aplica-se ao caso o princípio da legalidade, justamente porque os atos administrativos, eles devem ser documentados. Então, caberia ao Detran ter documentado a fiscalização, justamente para utilizar como prova, por exemplo, nesse processo. Existe aí também a questão da terceirização, que é um tema do direito do trabalho e extremamente delicado, justamente porque, nesse caso, né, o empregado ele tem um crédito trabalhista de natureza alimentar para receber e a discussão recai sobre quem é o responsável por pagamento desse crédito, já que ele prestou serviços para o Detran, mas o seu empregador, de fato, era a empresa Natura. Dentro da temática processual, a gente tem uma questão de necessidade de definição do ônus da prova, que é decidido através da cooperação processual e do princípio da aptidão à prova, que são institutos utilizados no processo do trabalho, mas que vêm no processo civil, e aí também são oriundos do Código de Defesa do Consumidor. E aí nós temos que a reforma trabalhista, por exemplo, trouxe muitos institutos do processo civil para o processo do trabalho, e nós temos outros institutos do processo civil que são aplicados nesse caso, como, por exemplo, a responsabilidade civil, aquele que comete ato ilícito, ele tem o dever de reparar, pela culpa omissiva e pela culpa vigilando, também discutidos no direito processual civil. Então, é um caso muito recheado de discussões e de diálogos com as áreas do direito. Boa noite, meu nome é Maxwell. Eu vim apresentar o segundo caso concreto que escolhemos para demonstrar a aplicação do princípio da aptidão da prova no âmbito do direito processual do trabalho. Bom, trata-se de um recurso de revista em que a parte recorrente é João Paulo Marques da Silva e as partes recorridas são a M. Checon Design e Cenografia e a Imperium Solutions. O recurso foi interposto em face do acórdão proferido no TRT da segunda região, em que a temática central é o recolhimento de diferenças do FGTS e a discussão do ônus da prova no âmbito dessa relação processual. No caso, o Tribunal ACO, o Tribunal da segunda região, consignou que caberia ao reclamante o ônus da prova quanto à regularidade no recolhimento do FGTS. É importante ressaltar que, no caso concreto, o reclamante ele não trouxe nenhum meio de prova que pudesse ensejar e fundamentar o seu direito ao recolhimento de diferenças no depósito do FGTS. Nesse sentido, o Tribunal da segunda região, Tribunal Regional do Trabalho da segunda região, consignou que, como o empregado periodicamente recebe extratos da conta vinculante, cumpre-lhe demonstrar a falta de depósito ou a efetivação deles a menor, para haver diferenças pleiteadas. Além disso, continua, né? No caso, em exame, o autor não juntou qualquer documento que comprovasse o fato constitutivo do seu direito. Assim, o pleito foi julgado improcedente, já que o autor não se desincumbiu de comprovar o fato da constituição do seu próprio direito no âmbito do artigo 818, inciso 1º, da CLT, combinado com o artigo 371, inciso 1º do CPC. Nas suas razões recursais, o recorrente afirma que a decisão do Tribunal Regional da segunda região contrariou súmula do TST, a súmula 461, que dispõe que é do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos de FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor. Desse modo, argumento recorrente que a regularidade do recolhimento do FGTS deve ser comprovada pelo empregador, com base no princípio da aptidão da prova,
por ser o fato instintivo, né, do direito do autor, como também por ser um dever legal, o recolhimento do FGTS, caberia à empresa empregadora manter a guarda desses documentos. Então, segundo o princípio da aptidão da prova, seria mais fácil a comprovação desses fatos se o ônus recaísse sobre a empresa empregadora. O TST, por fim, concluiu, com base no entendimento consolidado pelo tribunal, na súmula vinculante 461, que, tratando-se de obrigação legal do empregador, o depósito do FGTS, mesmo quando o reclamante alega o não recolhimento ou o recolhimento a menor, né, dessa parcela, de forma genérica, sem juntar aos autos outros meios de prova capazes de ensejar a comprovação, né, do direito alegado, seria a obrigação da empresa reclamada a comprovação que houve de fato o recolhimento do FGTS. Sobretudo, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, seja por força do princípio da aptidão da prova, segundo o qual a prova deve ser feita pela parte que tiver melhores condições de produzi-la. No âmbito do recolhimento do FGTS, por se tratar de obrigação legal, a empresa tem o dever de manter a guarda da documentação pertinente. Assim, o tribunal reconheceu o pedido do recorrente e julgou procedente a demanda. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luiz Lucas e fiquei responsável pela conclusão do trabalho e fazer aqui alguns apontamentos, né, algumas ponderações acerca do assunto que foi abordado, né. Eu começo então apontando que concluímos que o princípio da aptidão para a prova, juntamente com outras medidas que aparecem, né, dentro do processo do trabalho, elas surgem, né, como elas são pensadas para uma maior proteção daquele que é hipossuficiente em relação ao empregador, à empresa, que é justamente a figura do trabalhador, né. Não à toa, o princípio da aptidão para a prova, ele é, em sua essência, igual àquela teoria dinâmica da distribuição do ônus da prova, né, que vem lá das relações de consumo, só que aplicadas, né, às relações de trabalho. Então, nessa tentativa de equalizar o polo passivo, né, e o polo ativo dessas ações, né. Nas palavras aqui ensinadas por Carlos Alberto de Paula, né, o magistrado fala assim que a aplicação do ônus da prova, do princípio da aptidão, atende ao escopo social do processo, que é eliminar conflitos mediante critérios justos. O fundamento para a aplicação do princípio da aptidão está na justiça distributiva, aliado ao princípio da igualdade, cabendo a cada parte aquilo que normalmente lhe resulta mais fácil. O critério será o da proximidade real e de facilidade do acesso às fontes da prova. Continuando aqui, pessoal, então, a gente ainda pode fazer algumas associações diretas a alguns textos que foram trabalhados em sala de aula, né? Eu separei alguns trechinhos aqui pra gente que reforçam justamente esse escopo social da justiça trabalhista e também a importância da proteção, né, que esse escopo social exerce para a figura do hipossuficiente, que é o trabalhador, né? Então, a gente pega aqui que no texto A Justiça do Trabalho, de Regina Morel e Helena Peçanha, que as autoras elas dissertam sobre a consequência da reforma do judiciário lá na PEC 45, em 2004, dizendo que essa PEC ela amplia a competência da Justiça do Trabalho de trabalho formal para todas as relações trabalhistas. Ou seja, essa PEC ela faz com que a Justiça do Trabalho ela entenda que deve haver proteção integral ao trabalhador, independente do regime, né, da forma como essa relação trabalhista que ele está inserido se transparece dentro do nosso sistema jurídico. Puxando agora o gancho para o próximo texto, que é aquele sobre o corporativismo dos trabalhadores, da Letícia Rosa Correia, ela vai falando, né, sobre algumas leis e direitos da justiça do trabalho, né, entre o regime democrático e o ditatorial militar no Brasil. E em algum momento do texto ela fala assim que ela discorre como os trabalhadores, organizados em seus sindicatos,
eles aprenderam ao longo do período democrático populista, entre 45 e 64, a utilizar os aparatos jurídicos trabalhistas para reivindicar e lutar por seus interesses. Ou seja, ela fala de uma realidade aqui, de um cenário em que os trabalhadores reconhecem a justiça do trabalho como uma opção viável para perseguir, para reivindicar o seu próprio direito, né? Para além da greve, para além dos movimentos organizados sindicais, né? Então, essa tentativa, essa entrada dos trabalhadores ou de seus sindicatos na justiça, né, de sua representação, da sua categoria na justiça, elas poderiam ser frustradas se a gente está falando de uma realidade aqui em que o trabalhador precisa comprovar algumas coisas que são muito mais fáceis do empregador comprovar. Então, a gente está falando aqui, né, lembrando das palavras de Regi Paula, a gente está falando aqui de uma prova em que o empregador está muito mais próximo à fonte dessa prova, é muito mais provável que ele esteja apto a produzir essa prova do que o próprio trabalhador, né? E a Larissa Corrêa ainda continua falando do período que sucedeu, que ao interpretar a justiça do trabalho como uma arena de conflitos, entende-se que a legislação trabalhista ela constitui um importante instrumento da luta a ser disputada pelos setores de interesse. Esses setores de interesse são justamente o trabalhador e o empregador. E aí ela continua falando assim que, por meio dessas relações assimétricas, que se conectam os institutos que visam a equalização do processo entre essas partes, né? E é justamente que a gente está aqui falando nossas ponderações, né, acerca da aptidão para a prova.